A doce paz do Senhor Jesus, graça e paz de Deus. Abraço sincero e fraternal em você que acompanha o canal Aprendiz Cristão. Estamos com a Bíblia aqui, estamos nessa série sobre Eu Não Sou Nominal e por mais uma vez eu quero te lembrar, porque está em Mateus capítulo 12, versículo 30. Palavras de Jesus que nos diz: quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, este espalha. Querido, esse versículo é muito forte, porque ele fala uma grande verdade. Quem não é meu amigo é meu inimigo. Quem comigo não ajunta, este espalha. Quem comigo não faz o reino crescer, está segurando para que o reino não cresça. E estamos nessa série sobre Eu Não Sou Nominal, e hoje eu quero falar um pouco sobre o banco de reserva. Esse assunto, o banco de reservas. Sabemos que são 11 jogadores no campo, e tem o banco de reserva também com seus jogadores ali esperando uma oportunidade para que eles possam entrar no campo. É interessante falar que os jogadores do banco de reserva também fazem parte do time. Também veste a roupa, também veste o uniforme, também ganham o seu salário. Não ganha o salário do cara principal do jogo, não vai ter o seu nome ovacionado pelos gols, mas também não vai ter o seu nome pichado pelas falhas. Eu nunca vi... eu não acompanho muito futebol, tá? Mas eu nunca vi entrevistarem o cara do banco e perguntar para ele por que o time não ganhou, por que o time não teve bom resultado. Ele está na sala de imprensa. Então, querido, na mesma hora que há o ônus e bônus, os benefícios, os malefícios, você não está no meio do campo ganhando os lauréis da vitória, do jogo, da partida, mas por conta da partida você está protegido, você está isentado. Não é a tua canela que vão chutar, não é a tua canela que vão esmigalhar num chute. Então você tem essa questão do ônus e bônus, mas é questão que você faz parte do time, você veste a mesma farda e você quer que o time ganhe, você quer que o time avance. Todo o progresso do treinamento, do ensaio, quem é reserva também treina, também está ali pronto para qualquer momento ser chamado e ele então está atuando. Ele está ali preparado para o jogo, mesmo que passe jogos após jogos e ele não jogue. Quando eu pastoreava, eu falava algo para os obreiros: estais sempre preparado. Esse era um ditado, via de regra, estais sempre preparado. Eu falava assim, quando você ouvir as irmãs dar o tema da festividade, pega o tema, leva para casa, prepara uma mensagem à luz do tema, porque pode acontecer do pregador da noite faltar e eu olhar para você e te chamar para pregar. Se você estiver preparado, você vai ter tranquilidade na hora, mas se você não tiver preparado, você vai suar frio, você vai ter um mal-estar, porque você não está preparado. Então, além de você ter a chance de, na falta de alguém, substituir, mesmo que não substitua, você preparou uma mensagem para um próximo culto, você teve o exercício da palavra. Então, quem está no banco de reserva, eu poderia dizer para vocês assim: o que você acha que ele pensa? Se você pudesse pensar como eles pensam, filtrar o pensamento de cada jogador do time reserva, lá no banco de reserva, esperando uma oportunidade para jogar, o que você acha que passaria pela mente de todos? E eu digo de todos. Sabe o que eu acho que passaria pela mente de todos? Ah, se fosse eu. Ah, se fosse eu. Se fosse eu, não perdia aquele gol. Se fosse eu, não tomava aquele frango. Se fosse eu, o time já estava com um resultado de 2-0, 3-0. Eu não perdia aquele pênalti nunca. Não. Eu faria aquele gol. Então, querido, quando nós estamos no campo da teoria, do achismo, que a gente acha, mas não sabe da realidade como que é muito fácil nós pré-julgarmos, nós rotularmos e nós pensarmos assim: ah, se fosse eu. Se fosse eu, fazia o gol. Se fosse eu teria bom resultado, eu teria bom êxito. E julgando, de certa maneira, a partida de quem está no campo. Sabe, a gente fala por teoria. A gente não está cansado, a gente não tomou chute na canela, não tomamos empurrões, sabe? A gente não está no ênfase do clamor da coisa. Então é muito fácil criar teorias. E na igreja há muitos teóricos. Há muitos que falam: ah, se fosse eu que pregasse, ah, se fosse eu que pastoreasse a igreja, sei lá onde, em que bairro, já estaria mudado. Eu tenho um carisma e pelo meu carisma as pessoas viriam para a igreja. Querido, igreja não enche com carisma, igreja não enche com dom.
Igreja só se enche com trabalho, com doação, com oferta, com ir visitar o membro, ajudar o membro, colher os problemas do membro. Você deixa o seu problema de canto e vai responder e ouvir o problema do outro. Então isso é trabalho, mas você pensasse como pensa quem está no banco de reserva, sempre ouviria, se fosse eu. Se fosse eu, o resultado seria outro. A dinâmica seria outra. Quando pergunta quantos batizados da minha igreja, se fosse eu dirigente, seria diferente. Se fosse eu pregando. Se fosse eu na frente daquela cruzada com o microfone na mão. Eu tenho uma graça para cantar, que quando eu canto, meu irmão, o roxinóis faz coro comigo, os serafins se manifestam, Miguel desce do céu para me assistir. Se fosse eu. E por causa desse sentimento do se fosse eu, o time está rachado, o time está dividido. Há uma ruptura na unidade, na união. Eu aprendi uma coisa fantástica sobre unidade. Eu sempre defendi que união é estar junto, mas eu parei com isso porque a unidade é mais importante que a união. A união é simplesmente estar junto, mas a unidade é você pegar um monte de batata, isso é união. Agora, você pegar a batata e fazer de um purê dela, isso é unidade. Tornar as batatas em uma coisa só. Então, querido, essa é a palavra, se fosse eu. Se fosse eu, seria diferente. Se fosse eu, o quadro de membros seria mudado. Se fosse... É teoria, querido. Davi não trouxe uma teoria. Ele criticou a inércia de Saul, mas ele se voluntariou, falou, eu vou para a guerra, eu vou para a luta, eu vou para a peleja. Então, que ele tira o se fosse eu, lembre-se que você usa o mesmo uniforme, você faz parte do mesmo time, se perder, vocês são ovacionados, se ganhar, vocês são ovacionados, se perder, vocês são ridicularizados, vão perdendo graus de conquista, porque você faz parte do mesmo time. Então arranca de cena o se fosse eu e entenda que quem está fazendo é fulano. E faça o que a pessoa está... Ajude o ministério de alguém. Eu sempre falo que quem ajuda o ministério de alguém tem o seu ministério ajudado. Você vê a palavra quando diz quem rega é regado. A Bíblia vai dizer que Eliseu seguia, andava com Elias. E ele ajudava Elias, deitava água nas mãos de Elias. Então ele fazia pelo prol do benefício de Elias. E isso era muito louvável, muito abençoador. Então faça isso. Tira o se fosse eu. Se fosse eu pregando esse congresso. Se fosse eu dirigindo essa igreja. Se fosse eu visitando. Se fosse eu. Tira isso de cena. E entenda que você veste a mesma farda, pertence ao mesmo time e tem que torcer a favor. Estando no campo ou não estando no campo. Qualquer hora, alguém pode olhar para você e falar, entra. Essa é a tua hora, esse é o teu momento. E não queira o espaço de ninguém, porque você tem o seu espaço. Essa é a palavra do aprendiz cristão. Compartilhe esse vídeo com alguém, deixe o curtir e vamos caminhando até a eternidade dentro do que o Senhor nos propôs pela sua palavra. Beijo no coração, fiquem todos na gloriosa paz do Senhor Jesus e até o próximo aprendiz cristão.